A última parte da exposição de Romanos, capítulo 8, que nós começamos a partir do verso 18. E nós vamos para a parte bem final mesmo, que são os dois últimos versos 29 e 30. Contudo, para que possamos relembrar o que foi lido, nós vamos ler de novo do verso 18 em diante, onde diz assim em Romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ó Deus, dê-nos entendimento da Tua santa palavra, edifica a nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu lhes disse, amados, nós estamos na parte final desse grande bloco onde o apóstolo Paulo traz uma mensagem, uma palavra extremamente significativa para a igreja do Senhor Jesus, para aquela época e para nós hoje. Porque o apóstolo Paulo, ele fala daquilo que é mais valoroso, daquilo que é mais importante. Ele fala da salvação. E quando nós afirmamos que nós somos salvos, única e exclusivamente pela bondade e a vontade de Deus, nós precisamos entender o que Deus fala a respeito desse assunto. Como, na verdade, essas coisas acontecem. A Escritura, como um todo, fala desse tema. A Escritura tem como foco central dizer como Deus age para nos salvar através do seu Filho Jesus, que no Antigo Testamento é promessa e esperança, no Novo Testamento é cumprimento e satisfação, e para nós é lembrança, alegria e salvação. No texto que nós lemos agora, em especial, nós vimos o ensinamento de Deus através do seu servo Paulo, o apóstolo, de como nós devemos viver neste mundo até que a nossa salvação se concretize de maneira final. Em Romanos capítulo 8, no verso 18, o começo onde nós vimos, e eu queria que você, se possível, tivesse a sua Bíblia aberta, você mantivesse a sua Bíblia para que pudessem acompanhar o que eu vou estar falando. Paulo fala que os sofrimentos que nós podemos passar nessa vida, jamais esses sofrimentos
que vivemos antes da volta de Cristo podem ser dignos de nossa atenção e honra superior da glória que o Senhor tem reservado para a sua igreja na eternidade. Ele coloca nossos olhos no lugar certo, Cristo e os céus. Nós vimos também em Romanos capítulo 8, do verso 19 ao verso 23, que toda a criação, o universo, foi afetado pelo pecado do homem, de Adão. Esse universo, ele geme aguardando a redenção. Mas logo depois, no verso 22, diz que nós também, os que temos o Espírito Santo, também gememos aguardando a adoção e redenção do nosso corpo. Logo depois, nós vimos em Romanos capítulo 8, do verso 24 e 25, que é pela esperança que nós cremos, por aquilo que há diante de nós, um objeto que é Cristo e por aquilo que vem. E nós cremos e esperamos com paciência, e devemos viver assim, esperar com paciência a consumação da promessa da salvação. Logo depois, do verso 26 ao verso 28, nós vimos que o próprio Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou gemidos que não podem ser expressos. E vem aquele que é o verso que liga todo o restante, que hoje vai ser muito importante para nós, que esse gemer nem sempre é algo que nós gostamos, que é algo tão bom assim. Contudo, a palavra de Deus diz que Deus tem propósito em todas as coisas e Ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. A razão pela qual nós sabemos que Deus trabalha todas as coisas juntas para o bem do seu povo é porque Ele sabe o que está fazendo. E Ele sabe sobre isso desde o início. Poucas promessas trouxeram mais conforto e força ao povo de Deus ao longo dos séculos do que Romanos capítulo 8, verso 28. Várias vezes na história nós vemos o povo passando por dificuldades, o povo de Deus, e citando esse texto, de uma convicção que vinha de uma promessa que trazia para eles tranquilidade. Se pudéssemos ter certeza em nosso coração de que essa promessa é verdadeira, seremos os mais livres de todas as pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é maravilhoso demais para nós. E é exatamente nessa liberdade da esperança que nós amaremos um ao outro e brilharemos com luz em um mundo sombrio. Como é que é esse caminho que Deus nos coloca? Esse caminho que Paulo nos trata agora, ou nos traz agora, traça diante de nós agora, é o caminho da salvação. De alguma forma ele já vinha falando dessa salvação como mais importante do que tudo que vivenciamos. Mas agora ele mostra como na prática, no dia a dia, isso tudo acontece. Lembre-se, nem a sua salvação, nem a minha salvação, nem a salvação de qualquer homem que veio a crer a Deus foi mero acaso. Sua salvação foi pré-planejada por Deus antes da fundação do mundo. A salvação de Deus, ela ocorre por amor a nós. Os pilares da salvação são as grandes doutrinas da eleição, a doutrina da predestinação, do chamado eficaz, da justificação e da glorificação. São coisas que o apóstolo Paulo traz aqui agora como um alento para aquelas pessoas, para aquela igreja, para aqueles amados, para que estivessem compreendendo bem o quanto a obra de Deus é perfeita. Se não conhecermos estas doutrinas, chamadas doutrinas da graça, nossa visão de Deus, da salvação que Ele tem para nós, ela será uma visão pequena e desfigurada da obra de Deus. Mas quando Deus alarga a nossa visão, a partir da sua palavra, essa visão nossa, que por causa do pecado é distorcida e pequena,
nós vamos compreendendo mais do amor de Deus e a nossa alma descansa ainda mais no Senhor. A primeira coisa que Paulo nos fala, o texto que agora estudamos, do verso 29 e 30, é a respeito da presciência. Não só da presciência propriamente dita, mas da extensão desse conhecimento anterior de Deus. Presciência, amados irmãos, de Deus é mais do que o mero fato de que Deus sabe tudo de antemão. É mais do que isso. Isso está incluso, mas também vai muito mais além do que isso. Nem diz respeito apenas que Deus conhece alguns indivíduos. O que o texto diz é que a presciência de Deus a respeito do seu povo significa que ele os conhece num sentido relacional. Aqueles que ele conheceu de antemão. Aqueles que ele resolveu conhecer de antemão. Precisamos compreender isso. Presciência aqui não tem um significado pequeno, mas é amplo. Quando a Bíblia diz que Adão conhecia sua esposa, isso não significa que ele sabia simplesmente o nome dela, ou se tivesse o telefone ou o e-mail, ele pudesse saber o seu e-mail, como nós sabemos uns dos outros. Além de alguns fatos relevantes a respeito dessa mulher. Mas quando Adão diz que ele conhecia Eva, ele estava falando a respeito de um sentimento, de uma expressão de amor. Ele estava falando de algo que tinha intimidade. E o mesmo é verdade para Deus. Ele te conhecia e te amava antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de nós existirmos e até mesmo o mundo ter sido criado, ele nos conheceu e nos planejou. Ele resolveu que nós existiríamos. E mais do que isso, ele resolveu ter algo especial para nós, a salvação. Da mesma forma que nós vemos em Mateus, capítulo de número 7, nos versículos 22 e 23, que haverá diante de Deus, diante do Senhor, aqueles que virão e dirão: ah, Senhor, Senhor, e Deus vai responder a eles: eu nunca o conheci. Afaste-se de mim, você que pratica a imoralidade. Eu nunca te conheci, eu nunca te amei com o amor da redenção. Eu nunca tive a intenção de salvá-lo. Aqueles que Deus sabia nesse sentido, Paulo diz, estes estavam predestinados a serem conformados à imagem do Filho de Deus. Por que Deus te predestinou? O motivo pode surpreender você. Paulo não diz que foi porque você era tão bom, porque você era puro ou uma pessoa amável, cordata. De fato, a razão que ele dá não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Ele diz que é a razão pela qual Deus predestinou você para ser dele, para crer em Jesus, para que Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. Está fundado nele mesmo, no próprio Deus. O Pai deu ao Filho irmãos mais novos, para que ele tivesse a honra, diz esse texto, de ser o primogênito de muitos que viriam e vieram depois, de ser ele o irmão mais velho. Aquele que vai conduzir todos os outros. Como a cultura daquela época dizia, mostrava que aquele que era mais velho direcionava os demais. Ele, Jesus, tem o direito da primogenitura. Ele é o mais velho. E o resultado é que ele ocupa a posição de honra junto ao Pai.
Se Deus nos escolheu, foi porque Ele quis. E esta é a base de toda a sequência do raciocínio que o texto aqui nos traz. O amor desejado, projetado, determinado e pré-conhecido por Deus, por nós, é que nos leva a termos a nossa entrada no processo da salvação lá na eternidade. Nós começamos a ser salvos lá na eternidade, quando Deus nos viu no seu propósito santo. Que Deus gracioso. Que maravilha é essa obra. E o texto diz que esses que Ele de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem segundo a imagem do seu Filho, segundo Jesus Cristo. Os crentes, o povo de Deus, aqueles que creem, são verdadeiros cristãos, foram predestinados antes da fundação do mundo. Antes que o mundo começasse a serem adotados como filhos por meio de Cristo. Paulo, quando fala a respeito desse assunto, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. A palavra predestino, que vem a palavra predestinação, significa simplesmente destinar de antemão. Dar o destino final para alguém, mas antes. É essa a ideia. O significado da palavra no grego é essencialmente este. Há muitas pessoas que têm problema com isso, porque acaba introduzindo-nos numa doutrina que incomoda. Eles sentem que isso destrói a ideia do livre-arbítrio, mas eu tenho que te dizer que isso é verdade. É exatamente isso. O que Deus coloca é que toda a possibilidade da salvação existe porque Deus nos amou e porque Deus resolveu no seu amor nos destinar para a vida. Ele nos predestinou. As Escrituras falam explicitamente sobre Deus ter predestinado homens, mulheres, que Ele escolheu para si mesmo. A presciência está intimamente ligada ao ato eletivo de amar, e a predestinação é de colocar no rumo certo, fazendo com que aquele rumo seja alcançado. É algo que tem propósito. Na teologia nós dizemos que é algo teleológico, vem da expressão telos, que alcança o seu fim. Deus, ao nos predestinar, baseado no seu amor, na sua intenção eterna, Ele nos leva de tal forma que chegaremos onde Ele deseja, a vida eterna com Ele. Essa obra é graciosa, é amorosa, é dele por nós. Mas isso não é tudo. A predestinação não ocorre no vácuo. Deus escolhe, ou seja, Ele incondicionalmente põe seu favor a quem Ele quis. Então, Ele os destina para o seu papel glorioso na eternidade, de glorificarmos a Deus, segundo a glória de Cristo que nós compartilhamos com Ele. Para serem, diz o texto, conforme a imagem do seu Filho. Você já pensou a respeito do significado dessas palavras? Pensando em você mesmo, dizendo eu, o Milton, você pensando a respeito da sua vida. Pensando que a obra salvadora que Deus fez foi para te fazer semelhante a Cristo. Arrancar de você tudo aquilo que não tem nada a ver com Cristo e te santificar plenamente ao ponto de você ser semelhante a Cristo. E mais do que isso, receber a glória semelhante de Cristo. Mas a primeira coisa que o texto diz é que ele tem como propósito nos predestinar para sermos conforme, essa expressão significa semelhantes à imagem
do seu Filho Cristo Jesus. Lembrem-se, ele era um homem perfeito, jamais pecou, apesar de ter sido tentado em todas as coisas, honrou ao Pai em todo momento, satisfez todos os propósitos que eram previstos para a sua existência, e a sua alegria era obedecer ao Pai. Nada melhor do que isso. E o texto diz que Deus nos dá a predestinação para que sejamos conforme Jesus. Ele faz essa obra. Ele opera assim na nossa vida. Aqueles que Deus sabia nesse sentido estavam predestinados a se conformarem. E sabe por quê? Sabe por que Deus fez isso? E faz isso na minha e na sua vida? Porque Ele nos predestinou. O motivo pode surpreender você. Paulo não diz porque você era bom. Não é isso? De fato, a razão que ele dá não tem nada a ver, nem comigo, nem com você. Ele diz que a razão é Cristo e sempre continuará sendo Cristo. Todas as coisas trabalharão juntas para o nosso bem, diz o texto no verso 28. Se você for chamado e amar a Deus, porque como diz o verso de número 29, Deus te conheceu e te escolheu e te amou antes da fundação do mundo. Tudo isso é bom demais, maravilhoso demais, perfeito. E somente Deus poderia fazer. Predestinar aqui, amados irmãos, significa decidir ou ordenar com antecedência o destino que você terá. Isso coloca Romanos capítulo 8 como a base de tudo. Todas as coisas funcionam bem para o nosso bem, funcionam juntas para o nosso bem, porque nós somos escolhidos. As coisas não funcionam bem a nosso favor porque nós somos super especiais e porque nós temos capacidade de vencer todas as coisas. Você sabe que isso não é verdade. Você é falho e eu sou. E todos os meus desejos não se cumprem. E muitos daqueles que se cumprem me levam para o pecado. Mas quando as coisas boas, provenientes de Deus, são ajuntadas pelo Senhor a nosso favor, mesmo que eu não entenda o propósito que Ele tem, acabará me levando para a glória de Cristo. É muito maior do que a capacidade que qualquer um de nós tem de planejar a nossa própria vida para vivermos. É algo que somente Deus pode fazer. Todas as coisas funcionam para o nosso bem, porque todas as coisas funcionam para fazer nós gostarmos de Jesus e querermos ser iguaizinhos a Ele. Por isso, você foi amado. Por isso, nós fomos amados e por isso nós fomos predestinados por Deus. Mas o texto diz que Deus nos conhece de antemão. Ele nos predestina. E diz o texto, é aqueles que Ele predestinou, a esses também chamou. Chamar é o que a expressão está dizendo mesmo. Chamar para si. A palavra de Deus nos diz que Deus nos chama para Ele através do próprio Evangelho, das boas novas. O apóstolo Paulo diz que ele pregou o Evangelho. E sem o Evangelho ninguém pode crer no Senhor Jesus. A Escritura nos ensina isso. Aqueles a quem Deus predestinou, Deus continua fazendo a obra. Ele leva essa pessoa a ouvir o Evangelho. Se algum dia você aceitou Jesus, e creio que isso deve ter acontecido, foi porque você ouviu o Evangelho de alguém. Mas não o Evangelho deste alguém, o Evangelho do Senhor Jesus que alguém compartilhou com você. Este não é apenas um chamado externo, uma pregação externa,
mas é um chamado através da Bíblia que Deus traz e faz com que ele seja um chamado dentro da sua alma. Algo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer dentro de nós. Isso nós chamamos de chamado interno. O chamado da Bíblia, da palavra de Deus que alguém ouve, ele cai para minha alma, para dentro do meu coração. E o meu espírito, tratado pelo Espírito de Deus, regenerado pelo Espírito de Deus, que não podia ouvir a palavra de Deus e compreender, agora pode compreendê-la. E eu ouço o Evangelho. E eu creio no Evangelho. O chamado que se tornou o chamado da minha alma. É um chamado no qual o Espírito de Deus age em nós. O resultado disso foi que eles foram até Cristo Jesus. Todos os que tiveram esse chamado interno. Você o teve? Você creu nesse Evangelho? Ao ouvir esse Evangelho, ele tem feito a sua alma se rejubilar na presença de Deus, ao ponto de você chorar pelos seus pecados e pedir perdão, mas ao mesmo tempo sorrir na presença de Deus, porque sabe que ele está te perdoando, ele dando algo que ninguém mais pode lhe dar, a vida eterna. Este é o chamado. Como ser chamado? Isso significa que Deus venceu, irmãos, e vence a rebelião de nossos corações e nos atrai a Cristo e cria fé e amor onde antes havia única e exclusivamente um coração de pedra. Quantas vezes eu preguei o Evangelho e as pessoas diziam: eu jamais havia compreendido isso antes. E agora Deus está me dando entendimento a respeito disso. Porque o Espírito agiu. É o chamado eficaz de Deus. O chamado que nós não temos como resistir, porque é o Espírito de Deus que faz. Ele cria o que comanda. O chamado acontece na pregação. E pelo poder do Espírito Santo nós entendemos. E pelo poder de Deus nós cremos. Nosso chamado, nossa conversão, nossa regeneração e o dom da nossa fé são baseados na eterna eleição e predestinação de Deus, e não em nossa autodeterminação. Não foi porque eu quis ser religioso, mas é porque Deus quis que eu fosse servo dele. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e verso 9, as seguintes palavras: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que ele diz aqui é que ele nos chama com santa vocação. Essa palavra vocatio no latim pode ser traduzida aqui no grego como chamado. É esse chamado, esse santo chamado de Deus por nós. As ovelhas de Cristo ouvem o seu pastor. Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Nós ouvimos a voz de Cristo e sabemos que ele é o único e verdadeiro pastor. E nos tornamos ovelhas do seu pastoreio. Louvado seja Deus por isso. Isso nos leva ao próximo passo, onde o texto diz que aqueles que são conhecidos por Deus, amados por Deus, eleitos por Deus, são predestinados para um fim salvífico. Estes ouvem o Evangelho e creem, e porque creem em Cristo como o único meio de salvação,
eles são justificados. Sem fé não há justificação. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente através da fé nós somos justificados. Somente através da fé que Deus nos dá, nós somos perdoados. A ideia aqui é: o pecado, ele exige condenação. Ele exige morte. E Cristo, quando morre na cruz, ele está morrendo esta morte em nosso lugar, de maneira substitutiva, de maneira tal que eu não preciso mais fazer aquilo, mas eu preciso única e exclusivamente, pela graça do Espírito, compreender que ele fez isso no meu lugar e crer nele, para ser perdoado, para ser curado, para ser salvo, para ser feito um servo de Deus. Quando eu sou justificado, o que acontece é uma declaração de Deus a um verdadeiro pecador arrependido, de que todos os pecados dele são perdoados, de que ele é absolvido. A ira do juiz é removida de sobre ele permanentemente, diante desse justo Deus. Porque a ira que estava para ser colocada sobre mim, foi colocada sobre Cristo. Isto é a justificação. Observem, nem aquilo que deveríamos fazer, que era o mais lógico, morrer pelos nossos pecados, nós não podemos fazê-lo de maneira completa. Porque teríamos que morrer eternamente. Não teria expectativa para nós. Mas Cristo faz em nosso lugar. E ele nos justifica. Observem que cada uma dessas partes só são cumpridas na nossa existência, para a nossa salvação, porque Deus as realiza. Sem que Deus realize todas essas coisas, nós não temos salvação. Bem-aventurado, diz o salmista, capítulo 32, verso 1 e 2. Bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. A justificação custou um preço. E o preço foi a morte de Cristo na cruz. A justificação ocorreu lá na cruz, de maneira real, objetiva. Mas aqui, quando nós cremos, ela é colocada sobre a nossa vida. E por isso que Paulo diz no capítulo 5 de Romanos, no verso 9, ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se somos justificados, somos salvos da ira. Mas, de maneira pessoal, todas as vezes que alguém crê no Senhor Jesus por amor a Deus, e pelo amor de Deus para com ele, que o conheceu antes da fundação do mundo, essa pessoa é perdoada, é justificada. E aquele que é justificado, diz a palavra, e é o último ponto, aquele que foi justificado é glorificado. Paulo tem uma convicção tão grande de que isso vai acontecer que ele usa no passado. Na tradução para nós fica passado, mas no original é um tempo verbal chamado auristo, que não temos na nossa língua natal, que significa uma obra concluída e que tem efeitos eternos. E dá exatamente essa ideia. Olha, ele justificou na cruz e estamos eternamente justificados. Ninguém pode tirar a justiça de Cristo, é a glória que Cristo tem reservado para nós. Porque aquele que começa a boa obra em nós vai completá-la. Só que ele não começa quando eu criei. Ele começou na eternidade, quando ele me escolheu, quando ele me predestinou,
quando ele me amou. E agora, quando ele faz toda essa parte da história acontecer como graça, aplicando tudo o que Cristo fez na cruz sobre a minha vida, Deus nos glorificará. Com essa menção de Paulo, nós fazemos o círculo completo, do verso 18 ao verso 30. Ele diz que os sofrimentos, verso 18, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada. E agora ele diz que aqueles que tiveram toda uma obra de Deus feita a seu favor experimentarão da glória. Esses versos todos, o que ele estava explicando era como o verso 18 ocorria, como a nossa salvação acontece, como Deus opera de forma meticulosa todas essas coisas. Os sofrimentos que temos na vida não podem ser comparados com a glória, porque ela virá, porque Deus prometeu. Paulo fala dessa glorificação e ele vê a progressão tão certa que a descreve como ocorrida. Nossa glória futura, irmãos, ela é parte da nossa esperança atual. Você espera a glória eterna? Ontem estava ouvindo alguma coisa, depois conversamos a respeito da ansiedade. E alguém me perguntou, o que é ansiedade? E eu fiquei pensando um pouco para responder o que é ansiedade. Porque já conversei tanto com as pessoas sobre isso, já ensinei tanto. E essa pessoa que me perguntou já havia lido alguns textos da Escritura. Eu disse para alguns, é um ídolo. E talvez, por que não dizer para todos nós? A ansiedade, normalmente, ela é fruto de um coração que está apegado a coisas, a pessoas, a sonhos, a planejamentos, a realizações, a fichas de trabalho, que por algum motivo está se perdendo, ou está passando, ou a pele está enrugando, ou muitas outras limitações vão acontecendo, o dinheiro vai perdendo a cor, e eu começo a ficar tão apegado àquilo e tão angustiado que estou perdendo aquelas coisas, que eu esqueço a razão da verdadeira alegria do servo de Deus. E tiro os olhos de Cristo e passo a olhar para aquilo que acho que está indo embora. E porque provavelmente está indo embora mesmo. E aí eu afundo. Semelhante àquilo que aconteceu com Pedro, quando estava vendo o Senhor Jesus vindo sobre as águas e estava bastante conturbado tudo aquilo, e ele disse, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ver contigo, deixa eu te encontrar e me leva até a tua presença. O Senhor Jesus disse, vem. E aquele homem olhava para Jesus, mas ele ficou preocupado com o vento, diz o texto, e com a água que batia nele, e ele tirou os olhos de Cristo, do foco que Deus havia dado para ele, Cristo, e ele afundou, e Deus disse para ele, homem de pequena fé. Nós estamos passando por um momento de crise, alguns de muita insegurança, outros com medo, crentes. Muitos destes, porque têm tirado os seus olhos de Cristo e da glória que Cristo tem reservado para nós. Porque nós estamos tão apegados com as coisas terrenas que nós nos esquecemos que agora Deus nos deu um novo bem, uma nova esperança, algo maior. Ele conquistou algo para nós que nada pode tirar. Porque aquele que ele escolheu de antemão, ele predestinou, ele amou, ele chamou, ele justificou e ele vai glorificar. Nossa glória futura é parte da nossa esperança agora.
No verso de número 17, que é o imediatamente anterior ao 18 que nós começamos as nossas exposições, Paulo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Receberemos um corpo glorificado. Você já pensou nisso? Verso de número 21 do capítulo 1 de Romanos, Paulo diz: quando Deus glorifica uma pessoa, ele dá a ela um corpo novo e glorificado. A glorificação do povo predestinado, chamado e justificado de Deus, é absolutamente certo. Nada pode ser perdido. A corrente é ininterrupta, ela não é quebrada jamais, porque os elos foram forjados na fornalha dos propósitos eternos de Deus para a sua vida e minha vida. Todas as distorções da fé cristã, que negam a realidade da segurança eterna e negam a possibilidade da plena garantia da salvação, negam o que o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30 está trazendo. Pois é tão claro quanto qualquer coisa nas Escrituras que os justificados serão glorificados. Concluindo, amados, nós, os cristãos, os crentes em Cristo, temos certeza de que tudo funciona junto, corretamente, para o nosso bem. Isso porque Deus, que nos introduziu na sua aliança de graça, nos predestinou para sermos seus filhos. Todos os sofrimentos e as aflições da era atual não são e jamais serão obstáculos para a nossa salvação final, mas o meio pelos quais a salvação será realizada. Deus continua Senhor da história e Deus continua Senhor da nossa história. Creia nisso. A conformidade com Cristo não vem de uma vez só. Nem comportamentalmente, nem emocionalmente, nem intelectualmente. Não vem de uma vez só. Então, o que nós temos que fazer, amados, é orarmos. E orarmos uns pelos outros para que de todas as maneiras Cristo possa ser exaltado por meio de nossa conformidade com Ele, desde agora até a eternidade. E possamos desfrutar com tranquilidade da garantia forte, maciça, de que por causa de nossa eleição e predestinação, tudo funcionará junto e corretamente para o nosso bem. Quem diz isso? Deus, onde Ele diz na sua santa palavra: para tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não recebeu o Senhor Jesus até agora, e está ouvindo essa mensagem, e entendeu que somente através da fé você é justificado, e isso só pode acontecer se Deus lhe dá entendimento e você está tendo entendimento, receba Cristo. Creia Cristo, para que você possa ter essa esperança na sua própria vida. Nossa futura glória é parte da nossa esperança atual. Paulo disse em Romanos 5, e exultamos na esperança da glória de Deus. E nos alegramos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 2. Vamos orar. Ó Pai, quando nós lemos a Tua palavra e mais uma vez o Senhor nos mostra como toda a palavra
que se cremos, se temos um Deus, se temos esperança, se temos vida, se temos perdão de pecados, se temos o Espírito Santo, se temos irmãos na fé. Ó Deus, tudo isso acontece porque o Senhor, na sua bondade eterna, no seu santo e bendito propósito, o Senhor resolveu nos amar. Na eternidade, o Senhor resolveu nos ter como os teus filhos amados. Ó Senhor, muito obrigado por isso. Ajuda-nos a lembrar desta obra perfeita do Senhor. Não permita que os nossos olhos, ó Deus, estejam se volvendo para o volver das águas, das muitas águas e dos muitos sopros da vida, mas que os nossos olhos estejam postos unicamente em Ti. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Ensina-nos a vivermos com esperança. E que os receios da nossa alma sejam, ó Pai, tratados pela convicção que o Senhor nos dá na Sua palavra. Ensina-nos a depender do Senhor. Cuida da Tua igreja nesse momento de adversidade. Ó Deus, não permita que estejamos sendo contaminados por essa doença, se for esse o Teu querer. Cuida daqueles, ó Pai, que estão doentes e permita que esse seja um tempo para que eles possam olhar para o alto e ver ao Senhor. Cuida daqueles, ó Deus, que estão como profissionais, como voluntários, se dedicando a cuidar de outras pessoas. Permitam que eles sejam fortalecidos para agirem de maneira competente e que eles estejam protegidos também pelo Senhor. Cuida da nossa nação. Cuida, ó Pai, dos líderes da nossa nação. Ó Deus, pare esta movimentação política que tem feito os olhos se desviarem dos verdadeiros motivos e dos verdadeiros problemas que têm que ser tratados. Faça uma obra no meio do povo brasileiro, ó Pai, uma obra do Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre essa nação. Te imploramos assim, ó Pai, te louvamos por todas as coisas, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém. E amém. Amém, irmãos. Ficamos muito felizes por podermos juntos estarmos participando desse culto. Agradecemos muito a presença de todos, aqueles que estão conosco, nos visitando. Recebam o nosso abraço. E eu queria convidá-lo a algum dia estar conosco na igreja. Esperamos que em breve possamos estar nos reunindo presencialmente. Eu creio que todo mundo, né?